Ele já participou de produções audiovisuais como A História da Eternidade, Pra Ter Onde Ir e Todas as Cores da Noite, dando vida aos diversos cenários de cada história. Um de seus trabalhos mais aclamados foi a fotografia do documentário Rio Doce CDU. O que é que está rolando de hoje é com o nosso convidado, o Beto Martins, diretor de fotografia. É um prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Igualmente. E, Beto, quando é que você começou a atuar com direção de fotografia? Olha, atuar mesmo como diretor de fotografia, eu acho que aí a partir mais ou menos de 95, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com audiovisual foi no início dos anos 90, mas vamos dizer assim, mais focado em jornalismo. Eu trabalhei uns 4 anos em televisão, em afiliadas. Então assim, era mais isso e com a vontade grande de poder participar de outros formatos, né? Outros formatos, o cinema tinha um atrativo, tinha um imã muito grande chamando para isso, e isso foi chegando. Eu acho que a partir dos anos 90 e alguma coisa, quando eu cheguei em Recife, eu acho que se estabeleceu essa vontade mesmo e a praticar. E hoje, depois desse tanto tempo de trabalho, qual você acha que é a maior dificuldade? A maior dificuldade do diretor de fotografia ou Isso, do... do diretor de fotografia. Eu estava pensando há pouco assim, qual é a maior dificuldade do diretor de fotografia? Às vezes, não é a interpretação de um roteiro, a interpretação de um processo de escolhas narrativas, de movimento de luz, né? Eu estava pensando nisso. Eu não que eu não tenha dificuldades com isso, mas isso não é uma dificuldade. Às vezes é mais difícil o entendimento com as outras pessoas, com o diretor. Eu estou num processo de um filme no interior do Ceará, que eu cheguei em Fortaleza 2 dias atrás e o diretor estava em pânico, porque o filme estava dentro da cabeça dele e ele, e ele não sabia como era que ia sair, entendeu? Uhum. Então assim, talvez a grande questão para o fotógrafo, que é uma pessoa que está muito ali com o diretor no processo de criação desse aspecto da narração do filme. Então assim, tava, eu fiquei preocupado. Isso é muito sério. Para desconstruir isso, para desconstruir não, para construir outra coisa no lugar, chega. Eu acho que isso é mais difícil, entendeu? Porque o roteiro e o papel, ele aceita tudo, né? Aceita a imaginação, né? Ali é a criação. Mas como é que a gente torna isso degustável para quem vai assistir? Como é que a gente torna isso interessante, que desperte interesse e que leve informação para a pessoa, que leve informação com qualidade, que, vamos dizer, que toque na subjetividade da pessoa, que, que provoque uma troca, que a pessoa se identifique com os personagens, com o que está sendo dito, né? Ou se identifique ou não, ou que questione. Mas essa conversa, porque assim, tudo que a gente faz é para o outro ver e ouvir. Então tudo que a gente realiza é com essa intenção, né? Da comunicação. A comunicação eu acho que é o que move a gente. E às vezes a dificuldade do fotógrafo não é usar as ferramentas que tem, de câmera, de luz, de movimento, de avião, de drone, ou às vezes a gente descobrir o caminho para se comunicar com o outro. E já que você tocou nesse assunto, como é que é assim o processo de quando alguém te passa um roteiro e você cria aquela coisa na sua cabeça até ele ficar realmente pronto? Bom, é um processo longo, que assim, normalmente os filmes, eles começam na forma de argumento, né? Então assim, depois vem o roteiro e às vezes chegam os dois juntos, né? O projeto chega às parcerias que assim, anos para um filme se realizar. Então você está muito familiarizado, um diretor amigo, mas o projeto chega hoje para a gente filmar daqui a um mês, então tem um argumento e tem um roteiro. Eu gosto de fazer uma leitura mais interessado na história, mais literal, e depois
eu vou fazer uma interpretação mais técnica, né? Porque o primeiro momento, assim, é mais subjetivo, como você interpreta aquele mundo, e depois você vai mergulhar no aspecto técnico, que aí já é esse segundo momento, que na verdade, assim, como eu estava dizendo há pouco, uma grande questão é você entender a cabeça do diretor, entender o que ele quer para o filme dele, né? Porque assim, claro que você leva toda a sua subjetividade, são todas as interpretações pessoais, mas o filme está dentro da cabeça dele. E assim, de alguma forma, você tem que achar um elemento, um fato que seja o ponto de partida para conversas ou a condução. Por exemplo, História da Eternidade. Com Camilo, a gente trabalhava junto há muito tempo, de outros filmes, mas a História da Eternidade foi um filme que levou, sei lá, 8 anos maturando. E quando a gente partiu para filmar, eu tinha uma proposta imagética para o filme. Eu queria muito, discutimos isso muito, da gente tentar fugir dos estereótipos, do quanto que a nossa imagem ela é estereotipada de nordestino, então, principalmente assim, no cinema, né? Principalmente a gente vê muito aquele Nordeste pobre, sabe? Completamente miserável, não tem gente que na verdade vem da televisão, vem da literatura, vem de muitos momentos históricos, né? Vem do preconceito. E eu falei muito isso com o Camilo, vamos em São Paulo, que tem uma exposição lá, de pintura brasileira do século XIX, eu acho. E aí eu queria muito que a gente desse uma interpretação poética, mas que ela achasse outro caminho que não fosse esse estereótipo, que assim, sabe, que é o sol dourado que se põe sempre, ou coisas do tipo que são usadas. Ou a gente queria a força que prende o homem à terra, a força que liga o homem à terra e a esse lugar, como eu me sinto totalmente ligado a todas as coisas que tem aqui, aos passarinhos, sabiá, e ao vento, e ao sol. Então assim, como é que a gente transforma isso em beleza e faz com que chegue ao outro de forma bonita, lírica e interessante? Então a História da Eternidade teve esse momento. Camilo não gostou disso, não gostou. E aí eu fiquei preocupado, assim. E aí a gente não tinha achado ainda o ponto de partida para a interpretação do filme. Estava passando no Brasil uma exposição sobre Caravaggio, né? Então, é século XVII, Caravaggio, pintura, né, dramática, trágica, sangue. Por exemplo, ele gosta dessa imagem, porque é pessoal. Para ele já achava isso interessante para o filme. E aí a gente fez a escolha de que seria um sertão dramático, caravagiano, como ele disse. Mas tem uma coisa que aconteceu, quando chegou no terceiro dia de filmagem, eu meio que entrei numa crise, assim, disse, que é isso? Eu estou filmando na minha casa e estou interpretando uma história de um pintor italiano do século XVII, é uma farsa. Aí eu disse, é mentira tudo que eu disse sobre Caravaggio, e a gente agora vai fazer do jeito que a gente sentia aqui. Você conseguiu, então? Houve uma dificuldade nesse terceiro dia, porque eu não estava conseguindo usar as ferramentas comuns com luz, mas depois eu me conciliei com o processo. E aí, assim, a gente tocou. Chegou nesse filme, que é uma memória também da minha infância, mas que traz essa interpretação mais verdadeira, mais honesta aqui com a nossa realidade, né? Então, no final, assim, você acha que em História da Eternidade, você acha que fez um bom trabalho? Eu acho que sim. Eu acho que a História da Eternidade, a fotografia, ela tem um aspecto bem importante na narrativa do filme. Talvez até um pouco maior de que em outros filmes que eu fiz, né? A importância da fotografia no filme, ela passa um pouco além da função da fotografia própria. Então, tem um aspecto subjetivo de ligação com a imagem. Então, eu acho que tem. Ele vai um pouco além disso, de uma simples fotografia narrativa. Abre essa porta.
Deixa o meu amor entrar pra tomar conta de tu, criatura. Enjaulados. Enjaulados é de suspense, né? É. Você já tinha trabalhado com suspense antes? Não. Enjaulado, tem suspense, aí tem loja de répteis também que assim já vai para gênero, né? Cinema de terror. Mas é isso que eu digo, o fotógrafo ele está a serviço dos roteiros, das narrativas, né? A questão é que assim, quando o tema tem a ver com a gente, que a gente se identifica, tudo fica mais rico, né? Como é o caso da História da Eternidade. Mas assim, o fotógrafo ele está para filmar filme do norte com muita água, com muita chuva, ou filme de gênero, de terror. Então assim, estamos a serviço das narrativas, né? E as Então, ferramentas também. No caso, tem um estudo em cima de tudo que você vai Sempre fazer, tem, né? sempre tem muito estudo. Sempre tem muito estudo. Talvez, em momentos, a gente encontra caminhos mais fáceis, quando a gente consegue colocar o filme dentro das, vamos dizer assim, que na verdade eu acho até feio falar isso, colocar o filme dentro do segmento, assim, é filme de gênero, é terror, é de suspense, né? E a fotografia, que aí assim, quando você enquadra o filme ali, então ele tem elementos próprios dentro dele, da imagem, que tem que passar ao público essas sensações, né? E tem filme que não, ele não se enquadra em nenhum desses, aí às vezes é difícil a gente chegar nessa busca, né? Você tem alguma preferência entre trabalhar com filme, documentário ou com curta? Não. Eu tenho preferência por temas, né? Eu acho que a maior parte dos meus filmes eles têm uma relação com ser sertanejo, ser catingueiro. Isso tem a ver porque há uma identificação direta. Então, no documentário, no filme, quando ele tem de pano de fundo essas temáticas, essas histórias, para mim é sempre uma alegria muito grande. Assim, eu tenho para mim e quero para mim que assim, todos os filmes que eu puder fazer, que a pessoa, a geografia daqui for o elemento principal, eu sempre vou estar preferindo fazer, né? Porque aí tem uma relação, vamos dizer assim, de origem, é isso que eu sou. Então assim, olhar para as pessoas que eu vejo como espelho é mais legal, né? É mais bonito. E eu acho que a gente tem uma coisa que eu digo, que eu sou um militante da imagem do nordestino sem o estereótipo. Eu sou um militante dessa imagem, que eu acho que é em construção, claro que nunca para. E quando a gente está construindo, talvez a gente tenha que questionar o que está construído, o que está posto, o estereótipo. Então, assim, é uma discussão política também sobre identidade, né? Eu acho que aí a gente anda por esses caminhos. Por você ter essa coisa do pertencimento com o seu local, você já teve alguma vontade de escrever um roteiro para você mesmo produzir? Já, eu tenho muitos roteiros. Só que é muito difícil filmar, de fato. Mas eu tenho, sim. Então você produz? Não, eu não produzo. Mas eu tenho vontade não de eu escrever, né? Mas de eu co-produzir e co-dirigir junto com alguém. Ou dirigir, eu já dirigi documentário, mas assim, quando se trata de, vamos dizer assim, um longa-metragem, que você tem que envolver muita coisa e muita gente, então é uma mão de obra pesadíssima que você move, de custos e de tudo. Então assim, mas eu tenho argumentos, vamos dizer assim, não roteiros, mas eu tenho argumentos que eu quero filmar, e filmarei ainda. Ou com parceiros, ou sozinho. Sozinho ninguém faz nada, que cinema, audiovisual é coletivo, né? É de equipe, é um trabalho de equipe. Beto, é isso. Obrigada pela Por sua nada. participação. O que é que tá rolando de hoje foi isso e a gente se vê na próxima edição.